Shalom de Aush, irmãos. Novamente venho na presença dos irmãos para pedir licença para estar na intimidade do seu lar, para nós iniciarmos uma conversa, e o teor dessa conversa nada mais é do que a leitura das Escrituras junto com os irmãos. Então, nesse momento, eu peço licença para estar aí com o irmão, com os irmãos e sua família, no aconchego do seu lar. E o teor dessa conversa é: somos santificados e herdeiros pela fé em Yahshua Mashiach. Quero ler o texto de Atos 20, versículo 32, onde diz: Agora, pois, encomendo-vos ao soberano Yahweh e à palavra do seu favor, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Eu li no Almeida, agora quero ler numa outra tradução, a King James atualizada. Atos 20, verso 32. Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Yahweh e à palavra do seu favor, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Que Yahweh e o seu Filho seja, meu irmão, com o teu Espírito, através da leitura dessa palavra. Aqui ele diz que a palavra de Yahweh, que é uma palavra de favor, ela tem poder de nos edificar. É a palavra que Yahshua trouxe da parte do Pai, tem poder para nos edificar, trazer crescimento, porque a postura do Eterno é que nós cresçamos em conhecimento, em graça, diante dele. A palavra da sua graça, a palavra do seu favor. 1 Pedro 2, versículo 2 ao 6. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Tenha a postura de criança recém-nascida, sem nenhum concorrente, sem nenhuma condição, mas reconhecendo que nós fomos levados para uma realidade que nós não temos controle e nós temos que estar observando a palavra que traz esse crescimento, essa edificação, para alcançarmos a maturidade que a palavra tem poder para produzir. Verso 3. Se é que já tendes experiência que Yahweh é bondoso. A bondade de Yahweh é que nos leva ao arrependimento. Romanos 2, versículo 4. Verso 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Yahweh, eleita e preciosa. Verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Yahweh por intermédio de Yahshua Mashiach. Somente através de Yahshua é que nós vamos ter contato com toda essa realidade. Ele aqui no verso 4, ele diz: chegando-vos a ele quem? Yahshua, a pedra que vive. Então, olhe só no 5, estava aqui no 4 falando de Yahshua, a pedra que vive. Em Apocalipse 1, 18 diz:
Eu estive morto, sim, mas hoje estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas mãos a chave da morte e do Hades. Então, o Yahshua está vivo, a pedra rejeitada pelos homens. Mas aqui no 5 ele fala de nós outros. Também vós mesmo, como pedras que vivem. E nós vivemos porque nós recebemos a vida de Yahshua. A vida de Yahshua está em nós. Então, nós somos pedras vivas, que sois edificados como casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Yahweh. Nós somos agradáveis a Yahweh através do seu Filho, Yahshua Mashiach, que derramou o seu sangue lá no madeiro, para nós termos contato com essa realidade. Pois isso está na Escritura. 2 pontos. Estou lendo o verso 6. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então, todo aquele que depositar a fé em Yahshua Mashiach não será envergonhado em nenhum momento. Atos 26, verso 18. Para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Yahweh, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, pela fé em Yahshua. Olha só, somente através da Escritura é que o homem natural toma conhecimento que ele nunca esteve sozinho, mas estava sob o jugo da potestade de Satanás. E aqui fala que para nos abrir os olhos e convertê-lo das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Yahweh. Agora nós pertencemos a Yahweh. E ele é o nosso dono. E foi pago um preço muito alto para que nós desfrutássemos dessa realidade sob o governo de Yahweh. Herança entre todos os que são santificados. 1 Pedro 5, versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Em outro texto, em Colossenses 3:4, diz: quando Yahshua, que é a nossa vida, se manifestar, nós também nos manifestaremos com ele em virtude. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, receberei a imarcessível coroa da glória. Ninguém vai tirar a nossa coroa. Efésios 5:5. Sabei, pois, isto, 2 pontos. Nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Yahshua e de Yahweh. Aqui ele traz toda a implicação que nós recebemos com o nascimento natural. Incontinência, impuro, avarento, idólatra. Tudo isso nos foi tirado quando participamos pela fé na morte de Yahshua lá no madeiro. Por isso que o apóstolo Shaul, em 1 Coríntios 2, no versículo, se não me falha a memória, 3, ele fala: eu decidi nada saber entre vós, a não ser
Yahshua Mashiach, e esse no madeiro. Colossenses 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Verso 14. No qual temos a redenção e a remissão dos pecados. O pecado traz morte, separação e condenação eterna. Mas aprova o eterno revelar o seu Filho em cada um de nós para sermos santificados e sermos co-herdeiro junto com Yahshua de todas as coisas. Está em Gálatas, não lembro já, a referência não lembro. 1 Pedro 1, no verso 4 ao 5. Nós estamos vendo aqui que nós somos santificados e herdeiro pela fé em Yahshua. 1 Pedro 1, capítulo 1, do verso 4 ao 5. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Verso 5. Quem são esses outros? Que sois guardados pelo poder de Yahweh, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último dia. Outrora, na rebeldia, nós estávamos sob o jugo do poder de Satanás. Aí em Efésios 2 fala, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aqui fala agora que nós somos guardados pelo poder de Yahweh, mediante a fé para a salvação, já preparada para revelar-se no último tempo, no tempo que ele determinou que nós seremos tirados desse tabernáculo e receberemos a nossa morada celestial e entraremos na dimensão de Yahshua, aonde ele está, e seremos recepcionados por ele no dia determinado pelo Todo-Poderoso. E hoje nós trazemos a imagem de tudo isso, para que no momento determinado pelo Eterno, efetivamente, nós receberemos essa realidade. A fé em Yahshua. Atos 20, versículo 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Yahweh e a fé em nosso mestre Yahshua Mashiach. Ele está falando que a pedra rejeitada, que os homens rejeitaram, eleita por Yahweh, mas aquele que crer não será envergonhado. Então ele não está levando em consideração a nacionalidade daquele que crê. Ele está tratando com indivíduos. Não importa aonde você nasceu, que país, que família. E o que importa é que crer na pedra rejeitada, eleita por Yahweh, para termos acesso a essa salvação e sairmos do jugo que nos trazia condenação e sermos guardados pelo poder de Yahweh. Porque nós somos propriedade exclusiva de Yahweh, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Efésios 1,15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Mestre Yahshua e o amor para com todos os santos. Então, aqui o apóstolo Shaul recebeu notícias de que aqueles que ouviram
a palavra do Evangelho na fé em Yahshua e que produz salvação, continuam honrando, continuam manifestando essa fé e trazendo para o apóstolo que a sua passagem em Efésios não ficou em vão, mas aqueles que receberam com fé a palavra do Evangelho da salvação continuam com essa realidade, manifestando essa realidade e manifestando esse amor para com todos os santos. Em Colossenses 4, 5, também está aqui, desde que ouvimos da vossa fé em Yahshua Mashiach e do amor que tendes para com todos os santos. Colossenses também estão aí testemunhando essa fé em Yahshua, o fruto do trabalho do apóstolo Shaul aí, e ele teve notícias de que muitos ali continuam nessa fé em Yahshua. O nosso coração foi iluminado. Efésios 1, versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Qual é a riqueza da glória junto com os santos? De que no final da nossa jornada nós seremos tirados desse tabernáculo e seremos introduzidos, seremos recebidos na dimensão que Yahshua está, sendo recepcionado pelo próprio Mashiach, aonde ele está. Então, essa é a riqueza da esperança do nosso chamamento, de que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E hoje, através do madeiro, nós trazemos a imagem de toda essa realidade. E na esperança e na confiança de que aquele que falou que no dia determinado pelo Todo-Poderoso, nós efetivamente estaremos na mesma condição de Yahshua e na mesma dimensão de Yahshua, recebendo a nossa morada celestial. Efésios 1, 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza do seu favor. Efésios 1, versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, tá vendo? Nele digo, nele, em Yahshua, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Tá vendo aqui? Nós fomos feitos herança em Yahshua, predestinados segundo o propósito de Yahweh, segundo o conselho da sua vontade. Então, nós somos fruto da vontade de Yahweh para estarmos ainda nesse tabernáculo como herdeiro de todas as coisas. Olha só, queridos, fomos santificados pela fé, receberemos a herança prometida, de que no dia determinado pelo Eterno, nós sairemos desse tabernáculo e receberemos um corpo glorificado junto com Yahshua. Apocalipse 2, versículo 28. Muito obrigado por você me receber aí na tua casa e ter a liberdade de ler as Escrituras no que se refere a uma realidade que é garantida pela palavra de Yahweh, de que nós receberemos essa herança, porque nós fomos predestinados, segundo a vontade do Eterno, para essa realidade. Shalom, shalom de Yahshua, irmão. Shalom de Yahshua, meu irmão.
que Yahweh, seu Filho, seja com teu Espírito, através da leitura dessa palavra. E Ele esteja confirmando a sua fé a cada dia, sabendo que Ele tem cuidado de cada um de nós e que o seu poder tem nos guardado para viver o seu propósito. Até mais, tamo junto.